Bora lá, próxima aula então, engenharia de software. (14 de outubro de 2022). Vamos ver aqui onde nós paramos. Deixa eu pegar aqui o... Cadê? Deixa eu ver. Público HTML, ES. Fizemos só o P1.html, né? Só esse exemplo. Certo, vimos imagem, as tags básicas, a estrutura, cabeçalho, corpo, HTML, certo. Isso aqui no tutorial HTML. Deixa eu ver exatamente qual foi o ponto que nós paramos. Foi aqui nos atributos. Foi nesse ponto aqui que nós colocamos a imagem, ó. Ou seja, nesse ponto aqui que nós paramos... Você quer trocar a tela? E dá um Alt Tab. Alt Tab que ele muda e você fica com a imagem maior. Tá bom, hein? Bom, nesse ponto nós estávamos falando que a parte do HTML, ele é composto de tags, né? E que, por exemplo, essas tags podem ter atributos. E nós vimos aqui que a tag IMG, que é uma tag usada para colocar uma imagem dentro de uma página HTML, ela tem o atributo SRC. E esse atributo SRC é o atributo que permite você especificar qual é o arquivo de imagem que deve ser apresentado. E aqui ele ainda fala que esse atributo, ele pode ser uma URL absoluta. O que é uma URL absoluta? É que você coloca a URL completa do arquivo que está na internet, inclusive com HTTP ou HTTPS. Ela pode ser uma URL relativa, desde que seja um arquivo que esteja dentro do seu servidor. Eu não sei se a gente chegou a testar esses outros atributos aqui. Deixa eu ver se a gente usou. Não, né? Tá, vamos testar eles então. Então, no caso da imagem, existem mais atributos, né? Tem o atributo SRC. Deixa eu entrar nessa página aqui, que é o p1.html, e aí nós vamos s/p1.html. Digitei errado, né? É S, não é X. É S, p1.html. Isso, então tá aí, ó. Foi o que nós tínhamos feito. Então tá aqui a imagem que apareceu. E aí eu vou colocar mais atributos. Esses atributos, eles são atributos de tamanho horizontal e tamanho vertical. E eles são dados em pixels. Então, aqui está 500 por 600. Eu vou copiar esse tamanho e eu vou dar uma bagunçada no nosso Fusca. Como nós não especificamos, quando nós colocamos esse SRC e pegamos esse arquivo de imagem da internet para colocar dentro do nosso site, nós não especificamos atributos de tamanho. Consequentemente, essa imagem ela é apresentada em seu tamanho original. Eu vou adicionar aqui, poderia ser aqui, ou poderia ser depois do SRC, tá? Nesse aspecto, ele é bem flexível. Então, eu coloquei mais dois atributos, só que eu vou fazer um negócio aqui para dar uma entortada. Eu vou colocar esse Fusca com tamanho horizontal de 600 e tamanho vertical de 200.
Vamos ver como é que vai ficar essa imagem. Aí, como é que acontece isso aqui? Quando o browser do internauta estiver processando esses códigos HTML, ele vai lá buscar essa imagem. Quando essa imagem chegar, o browser do internauta vai ajustar nessas medidas aqui. É óbvio que eu não consigo entrar lá no site do 4 rodas da Abril e mudar esse arquivo lá. Então, o arquivo vem como está lá, de forma original, e aqui só o browser do internauta dentro da nossa página que vai fazer o ajuste nessas medidas aqui. Então, na hora que eu atualizar a página aqui, é o que aconteceu com o Fusca. Eu achatei o Fusca, né? Então, eu posso decidir aqui, ó, vou aumentar mais ainda, eu vou mudar para 800%. Vai ficar um Fuqueta rebaixado. Salvou. Na hora que a gente atualizar, ó, as rodas chegam a estar saindo para fora. Então, isso é só para reforçar que as tags HTML, elas possuem atributos, e esses atributos são complementares, ajuda você a especificar mais detalhes daquela tag. Aí, ó, tem essa outra aqui, que é o Alt. Quando eu coloco o mouse em cima da foto do Fusca, não acontece nada, tá vendo? Mas se eu acrescentar mais um atributo aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar isso aqui em pedaços, só para facilitar a visualização de vocês. Vou colocar cada atributo numa linha, tá? Ó, e o IMG acaba ali. Aí eu vou colocar mais um atributo aqui, que é o Alt, igual, é mais um atributo. Fusqueta da hora. Opa, escrevi errado, é ALT. ALT. Salvou. Na hora que eu atualizar a página, não mudou nada, mas na hora que eu ponho a setinha do mouse em cima do Fusca, cadê? Aparece aí minha mensagem. Não vai mostrar? Que horror. Hã? Deixa eu ver. Fiz errado? Alt igual Fusqueta da hora. ALT. ALT. Vou até copiar aqui. Ctrl C. Vamos voltar lá. Ctrl V. Tá igualzinho. Estava errado, não. Salvar de novo. Vou dar uma atualizada aqui de novo. Setinha. Mostra. 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 Ele tinha que mostrar. Do lado da setinha aqui, ó. Não mostrou. Tá. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou colocar o endereço errado da imagem. Então, deixa eu corrigir aqui, ó. Supondo que o endereço do SRC da imagem esteja errado. Eu vou tirar esse abril aqui, ó. 4 rodas. Salvei. Aí o que acontece? Na hora que o browser do internauta tentar carregar a imagem do Fusca, ele não vai conseguir. Por quê? Porque a URL está errada. Ó. Atualiza. Deixa eu dar um Ctrl F5 aqui. Deixa eu exibir o código fora da página. Clicou. Vai, tem um outro Fusca lá, meu Deus. Tem um outro Fusca naquele endereço? Deixa eu avacalhar mais ainda, então. Pera aí. Então, vou tirar aqui. Vai ser... Vou voltar aqui o que tá. Vai, já que tem aqui, não vou... Em vez de 4, vai ser 5 rodas. Quero ver se vai existir esses 5 rodas agora. Atualiza. Sumiu. Ah lá, ó. Agora apareceu o Fusqueta da hora. Tá vendo? Ou seja, o Alt que eu coloquei é um texto alternativo à imagem. Ou seja, vai que
a imagem não é encontrada ou não está disponível, o browser vai colocar aquele texto. Mas ele vai mostrar aqui que existe uma imagem quebrada nessa página, ou seja, uma imagem que não foi localizada. Beleza, vamos ver o que mais que tem aqui. Ah, isso aqui é CSS, nós não vamos entrar nesse mérito agora. Ah, vamos testar esse atributo título aqui, ó. Deixa eu voltar o Fusqueta lá, né, tadinho? Ficou feio sem ele. Quatro rodas. Deixa o Fusqueta aí. Vamos ver se o Fusqueta voltou. E atualiza. Fusqueta voltou, beleza. Agora, eu vou usar esse atributo título aqui, ó. Esse atributo título, aqui ele foi colocado num parágrafo, tá vendo? Tem a tag de um P de parágrafo, encerra o parágrafo aqui e foi colocado um título nele. Eu vou colocar esse título nesse parágrafo aqui, onde está escrito Uberaba MG. Vou colocar um título aqui, igual do teclado aqui tá ruim. Melhor cidade do mundo. Salvou, atualizou. Quando eu colocar a setinha do mouse em cima de Uberaba MG, aparece essa mensagenzinha aí, ó, melhor cidade do mundo, tá vendo? Isso tudo, gente, é feito pelo browser do internauta, tá? Vamos lá, o que mais que tem de interessante aqui? Ah, isso aqui, ó. Aqui ele está falando de uma recomendação da W3C. A W3C é o consórcio de empresas de tecnologia que define como o HTML vai funcionar. Então, tem sugestão aqui de como que deve ser feito. Tá, deixa eu ver, o que mais? Fechou. Próximo passo. Esse aqui é os famosos H1, H2, H3, H5. Vamos lá, vou começar um novo arquivo que vai ser a atividade da aula de hoje, tá? Então, esse P1 eu dei uma futricada na Fusqueta aqui, mas a gente estava só repassando o que nós vimos na última aula e reforçando a parte dos atributos. Então, eu vou fechar o P1 e vou criar aqui o P2, que vai ser a atividade da aula de hoje. Então, vamos para dentro da pasta de S, novo arquivo, p2.html. Vamos editar esse arquivo. Só que eu coloquei isso aqui tudo, mas eu preciso copiar o esqueleto. O esqueleto é esse. Esse é o esqueleto. Vou copiar o esqueleto aqui. Toda vez que a gente for criar uma página HTML, é importante que você tenha essas definições aqui de HTML/HTML, um cabeçalho, que tem muito mais atributos aqui do que foram colocados, e o core, né? Esse H1 até H6 são espécie de títulos que você pode ter na sua página. E aqui, como se fosse títulos e subtítulos, nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, o FPM, aqui embaixo, Cephores, aqui, CTIT, curso técnico em informática, professor André L. Souza, engenharia de software, atividades de 14/10/22.
14 mesmo hoje, né? Que lindo. Cadê meu mouse, gente? Achei. 14 mesmo. Salvou? Então vamos abrir o P2. P2.html. É só para você ver que são títulos e automaticamente, se você não usar CSS para alterar tamanho, cores, etc., ele vai ter um tamanho, ó, do maior para o menor. Do H1, que é o maior, para o H6, que é o menor. Estilo é CSS, nós não vamos trabalhar nisso agora. Fechou. Parágrafos, nós já vimos, eu vou passar adiante, que é a tag P. Nós até já colocamos lá na atividade da aula passada. Você põe o P e o barra P para especificar que é um parágrafo, e dentro você pode pôr o texto que vai ter naquele parágrafo. A parte de estilos, nós não vamos tratar nessa disciplina, tá? Quem tiver interesse em estudar um pouquinho de CSS, depois me avisa que eu tenho material a esse respeito. Não é legal, a comunidade de desenvolvimento web não tem o hábito de usar essa parte de CSS junto com HTML, nas tags HTML. Normalmente se faz isso através de arquivos específicos, tá? Não é recomendado você ficar colocando estilo assim, ó, dentro dos seus códigos HTML. Formatação. Vamos testar todas essas tags aqui, ó. Vou copiar isso aqui e vou testar. Vou botar lá no nosso exemplo. Vamos lá. B, barra B, strong, barra strong, itálico, barra itálico. EM, eu nem lembro o que significa isso. Vamos ter que olhar lá para relembrar. Deixa eu ver o que é o EM. Não sei o que é isso. Não recuerdo o que é isso. Mark. Na hora que a gente for testar, a gente descobre, né? Small, barra small, del, barra del, insert, barra insert, sub e sup. Esse aqui vocês vão lembrar. É quando tem umas letrinhas por cima, umas letrinhas por baixo, menor, no mesmo texto. Vamos ver. Salvando. E vamos testar aqui no nosso código. Vixe, olha a confusão que ficou. Negrito, bold, itálico, esse marcado, ó. Descobrimos, o marcado dele pintou de amarelo o fundo. Menor. Quando você fala que está deletado, ó, ele faz um risco. Inserted. Sub fica embaixo e o sup fica por cima, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Sup e sup. Aí agora ele começa a mostrar um por um. Aqui ele só citou, e ele começa a explicar um exemplo para cada um, mas nós já acabamos de fazer todos esses exemplos aqui, nessa mesma linha aqui, ó. Certo? Todos esses exemplos que ele está pondo aqui, a gente acabou colocando lá. Deixa eu ver aqui. Comentários. Comentários eu acho legal. Vamos passar para os comentários. Como é que eu faço comentário em HTML? O comentário em HTML, ele é interessante. Ó, deixa eu escrever um texto aqui. Vou colocar um texto aqui, ó. Esta página p2.html foi criada para mostrar como funciona estas tags HTML. Para eu salvar isso aqui,
Na hora que eu carregar a página, o texto aparece, ó. Olha ele aqui, ó. Essa página, P2 e tal. Ok? Só que isso eu quero que seja um comentário. O que é um comentário? É igual na linguagem de programação. Eu não quero... Na linguagem de programação, como é que funciona? Você coloca comentários dentro do algoritmo e o compilador simplesmente despreza aquilo durante o processamento. Como aqui a gente não tem um compilador, teoricamente, nós temos o browser do internauta que vai lendo o arquivo HTML, processando as tags, executando as tags de acordo com o que cada tag faz. Então, eu quero falar para o browser do internauta que isso aqui é um comentário e ele não precisa mostrar isso para o internauta. Então, para mim fazer isso, é menor, exclamação, menos, menos. No final do comentário, menos, 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 maior. E aí, a questão de linha independe, tá? Quando eu colocar menor, exclamação, menos, menos, a partir daqui tudo é comentário. E quando eu colocar menos, menos, maior, significa que terminou o comentário. Pode ter 50 linhas de comentário aqui no meio. Um detalhe interessante. Nesse caso do HTML, ó, na hora que a gente atualizar, sumiu. Não aparece para o internauta. Porém, o comentário está lá dentro da página. Ou seja, foi enviado no arquivo HTML para o internauta. Simplesmente o browser não mostra. Por quê? Porque o browser sabe que o que fica aqui dentro é comentário. Tá? Então é importante você saber disso. Diferentemente, por exemplo, nos códigos em PHP que a gente faz, o internauta não tem nem acesso ao nosso algoritmo PHP e muito menos aos comentários. Como nenhum internauta tem o hábito de ficar olhando o código-fonte da página que ele está navegando, né, nada impede que você, como programador, na hora de criar essas páginas, você coloque comentários também, não tem problema. Mas fique ciente que se o internauta do outro lado mandar exibir, o comentário que você pôs no arquivo HTML vai aparecer lá para ele. Beleza, cores. Cores é CSS. Nós não vamos... É estilo, tá? Tudo que é estilo é CSS e eu não vou tratar disso aqui porque é menos relevante para a gente. A gente precisa de... É muito mais importante a gente aprender o básico do HTML para usar no desenvolvimento web, aprender, inclusive, um pouquinho de JavaScript, que eu quero trabalhar com vocês também nessa disciplina, para a gente usar isso depois. Então, eu não vou tratar de cores. Essa parte de HTML e CSS, mais obviamente ainda, não vou tratar desses assuntos, tá? Como eu disse, se alguém tiver curiosidade e quiser aprender mais sobre isso, eu tenho conteúdo, me pede que eu mando depois. Agora, um item importantíssimo, os links, ou os hiperlinks. São coisas, a gente não tratou disso em nenhum exemplo, né? Nem no P1. P1 a gente pôs link? Ah, colocamos, ó. Nós colocamos, é a tag A. Ah, legal, já que a gente já viu no P1, eu posso passar mais rápido aqui. Vamos ver o que tem aqui nos hiperlinks. Não tem segredo, ó. O hiperlink, como a gente já testou na outra aula, é a tag HTML A com o atributo href, para dizer para qual endereço a pessoa vai ser direcionada pelo próprio browser internal, quando clicar em alguma coisa que está aqui dentro, ó. Entre o A e o /A tem alguma coisa. Pode ser um texto, pode ser uma foto, pode ser qualquer coisa. Quando clicou nesse negócio, o browser desvia para essa URL. Aí tem alguns negócios, eu vou fazer um teste diferente aqui para mostrar para vocês, vou fazer uma explicação complementar para vocês entenderem esses atributos. Esses atributos são interessantes. Então, deixa eu pegar aqui no nosso exemplo da aula de hoje, que é o P2. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou pegar... vamos colocar um item aqui embaixo. Vou colocar a href. Deixa eu ver para onde nós vamos. O FTM. HTTP. Aliás, eu sempre prefiro entrar no site
Entrei no site, aí eu dou um Ctrl X aqui na URL do browser. Aí eu não tenho... A chance de errar é muito menor. Aí eu coloco o endereço aqui, ó. Então, eu vou direcionar você para o logotipo da UFTM, para o site da UFTM. Quando você clicar no quê? Eu vou colocar o logotipo da UFTM aqui. Como é que eu faço isso? Tem um logotipo da UFTM aqui na forma de imagem. Eu vou clicar com o botão direito e tentar abrir a imagem, uma nova guia. Aqui, ó, esse logotipo da UFTM está nesse endereço aqui, ó. Então, eu vou copiar esse endereço aqui, Ctrl X. Vou voltar aqui para o nosso código. Vou fechar aqui a tag A e aqui vai ter o /A. E aqui dentro eu vou pôr o IMG. Nós já vimos isso aqui. IMG, SRC, qual que é o URL da imagem que eu quero mostrar aqui? É o URL daquele logotipo da UFTM que nós vimos lá. Bom, nesse item aqui, ó, ele já deve funcionar o logotipo da UFTM. Quando a gente clicar, a gente deve ir para o site da UFTM. Vamos ver se vai funcionar. Estamos aqui na nossa página, atualizamos, apareceu o logotipo da UFTM. Nesse logotipo da UFTM, quando eu ponho a setinha do mouse em cima, vira uma mãozinha, para mostrar para o internauta que isso aqui é um link. E quando eu clico, eu saio do meu site. Vejam que eu saí do meu site e fui lá para o site da UFTM. Voltei, estou aqui. Então, eu quero mostrar para vocês agora o que são esses outros atributos que nós temos aqui, ó, do hiperlink, do A, né, que é a tag de criar links. Eu acho que esses aqui, ó, eu não vou entrar nesses aqui, porque a gente teria que estar trabalhando com frames e a gente não vai ver isso agora, tá? Mas eu queria mostrar para vocês esse target aqui, ó. Esse target com o blank, que é isso que foi colocado aqui, ó. Quando você tem site na internet, uma das coisas mais importantes que você tem é a audiência de um internauta. Se o internauta chegou no seu site e está vendo o conteúdo do seu site, e você tem um link que, se ele clicar, ele vai embora para outro site, eu tenho o hábito de usar essa opção aqui, ó. O que essa opção diz para o browser do internauta? Diz o seguinte: quando clicar nessa imagem, leve o internauta para esse endereço, porém, numa outra nova aba do browser. Ele não vai sumir o meu site e na mesma aba ele vai abrir a outra. Certo? Vamos testar para ver se vai funcionar? Cadê? Aqui, vou atualizar. Então, olha só, eu vou fechar aqui, ó, nessa última aba do meu browser, eu estou no meu site, prof.sqlweb, p2.html. Quando ele clicar nesse logo, olha o que aconteceu. O internauta foi lá para o site da UFTM, mas percebam que a minha aba continua aqui. Então, é uma forma de você disponibilizar um link para o internauta, para um outro conteúdo de outro site, porém, fica uma abinha sua aqui que ele vai ter que, no mínimo, fechar depois. Ok? Então, passamos adiante. Aqui, a URL absoluta e relativa. Para mostrar para vocês o URL absoluta e relativa, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo. Absoluta nós já vimos. Só fizemos absoluta. Isso aqui é uma URL absoluta que leva o internauta para o site da UFTM, clicando na imagem. Eu vou fazer um outro aqui agora. Eu vou colocar isso na mesma linha, tá, gente? Vou colocar na mesma linha. Assim, pronto. Opa, fechou. Então, ó, aqui tá, abre a tag A, aqui é o conteúdo que vai virar um link e aqui encerrou. Na sequência, eu vou fazer outro. href igual, abre aspas. Eu vou colocar aqui uma tag relativa, para vocês entenderem. Ó, eu vou colocar aqui, ó, veja uma
veja a página p4.php da disciplina LP1. /A. O que acontece? Essa página p2.html está exatamente no mesmo servidor que está o P2, o p4.php que nós fizemos na outra disciplina. Está aqui, ó. Nossa senhora, cliquei no X, gente. Que azar. Vou voltar aqui. Vamos lá. Tem que clicar aqui para diminuir o zoom. Então, nós estamos aqui trabalhando nessa pasta ES, certo? Mas nessa pasta ES tem uma pasta irmã que é LP1T, que tem um P4. Ó, tem um P4 dentro do LP1T. Então, eu posso usar aqui uma URL relativa. Como é que seria essa URL relativa? Deixa eu voltar aqui no ES, voltar a editar o meu P2 que eu perdi, que eu fechei tudo. Pronto. Então, aqui, ó. Ah, eu nem salvei, ó. Vou ter que salvar agora. Acabei perdendo essas alterações. Tá? href. E aqui, /A. Beleza, então é o seguinte, eu estou dentro da pasta ES. Eu tenho a opção de colocar barra, estou voltando lá na raiz do meu site, que seria a pasta pública HTML, boto lp1t barra p4.php. E aí, vamos ver a página P4 da disciplina LP1. Salvou. Deixa eu carregar tudo aqui de novo. SP2. Olha lá, ó, vamos ver a página P4 da disciplina. Olha lá, aparece a URL lá embaixo, ó. Quando eu ponho a setinha do mouse em cima, ó, https://profsqlweb.com.br lp1t p4.php. Se eu clicar aqui, ó, ele foi lá para o p4.php, tá vendo? Eu poderia também fazer isso, vamos tentar de outro jeito. Se eu estou dentro da pasta ES, eu preciso voltar para a pasta anterior. Ó, se o meu P2 HTML está dentro de ES, se eu der um ponto, ele volta de ES para público HTML. De público HTML, ele entra em LP1T e depois pega o P4.php. Vamos ver se assim vai funcionar também? Atualizou. Vamos ver. Ah lá, funcionou do mesmo jeito, ó. Tá vendo? Então, isso é URL relativa. Eu pedi também isso. Deixa eu voltar para o W3. Fechei tudo aqui. Brincadeira. Estávamos aqui no links. Estávamos aqui falando de URLs relativas e absolutas. Certo? Aí tem que ver, tá? Cada projeto, cada situação que você for implementar, você tem que ver qual das duas opções é a melhor alternativa para vocês. Aqui ele só está mostrando que pode ser usado uma imagem como link, nós já fizemos isso, inclusive. Não tem segredo. Ah, como é que eu faço para você clicar num link e abrir uma opção de envio de e-mail? É esse Mail To aqui, ó. Isso é quase não é usado, tá, gente? Mas tem essa opção aí. Mail To, 2 pontos, aí você coloca o endereço de e-mail aqui. Quando a pessoa clica, ele tenta abrir um software de e-mail. Aqui já tem um pouquinho de JavaScript, depois a gente vê isso com calma. Deixa eu ver.
Sem novidades. Sem novidades, acabou. Próximo. Cores, nós já falei que nós vamos mexer com isso agora, porque é CSS, ó. CSS trata-se com estilo. Isso aqui é um arquivo CSS, ó. Esse estilo pode ser colocado dentro da página HTML, mas, como eu disse, não é uma boa prática. A boa prática é trabalhar com arquivos específicos. Imagens, nós já vimos, também vou pular isso aqui, porque nós já trabalhamos com isso aqui, com vários exemplos. Não tem nenhuma novidade aqui. Aqui ele está explicando como é que a tag funciona, IMG, com os seus atributos, Alt, entre outros. Nossa, imagem map é legal, hein? Mas nós não vamos mexer com isso, não. Você pode mapear uma imagem, olha, com coordenadas. Nós não vamos brincar disso, não, gente. Isso aqui para a gente agora não é importante, não. Eu preciso andar rápido, porque o que interessa mesmo para a gente são os formulários que estão lá na frente, tá? Isso aqui, como é o mais importante para a gente no desenvolvimento que a gente vai fazer de páginas web, eu vou dar uma passada aqui na sequência, vou tocar só nos pontos que eu achar mais relevante, tá? Então, essa questão de imagem aqui, isso aqui nós vamos passar direto. Isso aqui também, ícone favorito, nós vamos... Boa. Tabelas, eu acho que vale a pena a gente brincar um pouquinho. Então, vamos fazer um teste com tabelas. Como é que eu faço tabelas em HTML? Isso, table. Aí, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Com table, eu falo que eu vou começar uma tabela, barra table, eu vou finalizar essa tabela. Cada tr barra tr que eu coloco é uma linha. Então, tr barra tr, uma linha. Tr barra tr, outra linha. Tr barra tr, outra linha. Essa tabela, então, tem 3 linhas. Cada linha. A primeira linha tem 3 colunas. Só que essa coluna, esse th aqui, ó, seria uma coluna de título, tá? TH, 3 colunas, a primeira linha. Segunda linha, também 3 colunas, só que é com TD. As linhas normais da tabela é TD e a linha de título é TH. Vou copiar essa aqui de exemplo e a gente faz alguns ajustes nela aqui dentro da nossa P2 mesmo. Então, aqui na sequência de P2, vamos colocar uma página HTML aqui, na tabela, né? Pronto. Então, tabela. Vamos ter aqui uma lista de... vai ser aluno, disciplina, nota. Aluno. Zé da Silva, Maria Antônia e Flávio. Depois nós vamos ter que ajustar isso aqui. Na segunda linha... não, na realidade, aluno, disciplina. Aluno, disciplina. Linguagem de programação 1, nota 8,0. E a segunda pessoa é a Flávia Rosa. Banco de dados 2, nota 7,5. Salvou, atualizou. Olha a tabela aqui, ó. Aluno, disciplina, nota. Zé da Silva. Só que essa tabela nossa está muito esquisitinha, né? Eu já vou fazer o seguinte, deixa eu dar uma ajustada nisso aqui. Antes de começar a tabela, eu já vou botar uma linha aqui para dar uma separada, tá? Vamos ver o que ele ensina em tabela aqui para ver o que a gente coloca. Aqui ele está explicando que cada célula fica entre um TD barra TD. Isso, aqui está mais um exemplo. O TR são as linhas. Aqui ele está explicando cada um. Só isso? Ah, não. Próximo item, bordas.
Então, aqui é outro detalhe, gente. Isso que a gente está fazendo aqui seria a parte de CSS, que eu disse que a gente não vai ficar entrando nisso não, tá? Mas para a gente pelo menos conseguir enxergar essa tabela mais ou menos, eu não vou fazer desse jeito não, vou fazer de um jeito muito antigo. Ó, aqui ele está mostrando como é que você faz esses tipos de tabelas, como é que são os códigos de estilo, de CSS que você coloca. Tá vendo? Eu vou fazer de um jeito aqui bem pré-histórico, que eu acho que ainda funciona, só para vocês perceberem que a gente está lidando realmente com uma tabela. Antigamente nós tínhamos um atributo que é border, acho que é isso mesmo. Vou colocar uma borda de 5 pixels. Deixa eu ver se isso funciona ainda. Funcionou, não? Uma borda na tabela, 5 pixels, tá vendo? Então, aqui, ó, a linha de título, linha 2, linha 3. Show! Aí, vamos ver o que mais tem de interessante sobre tabelas aqui. Isso aqui, então, eu não vou entrar nesse mérito, porque essa parte de CSS nós não vamos ver. A parte de tamanho da tabela também é estilo, é CSS, também não vou mexer com isso, tá? Isso aqui é a parte de espaçamento, também é CSS, vamos pular fora. A única que vai interessar para a gente fazer aqui, que não é CSS, é isso aqui, ó. É uma espécie de mesclagem, tá? Por exemplo, eu vou acrescentar uma terceira linha, uma quarta linha nessa tabela, só que essa quarta linha vai estar o total das notas. Ó, então, 8 com 7,5 dá 15,5. Olha só como é que ficou essa tabela até o momento. Ó, vou salvar, vou atualizar a página. Olha como é que ficou. Zé, linguagem de programação 8, Flávia, banco de dados 2, 7,5, total 15,5. O que eu quero fazer? Essas duas células que sobraram aqui, ó, antes, porém, deixa eu colocar um total aqui, ó. Vou colocar um total aqui, ó. Total. Salvei, atualizei, só para vocês entenderem. Ó, tá vendo que ficou um total aqui? Ficou uma célula perdida atrás? Eu gostaria que essas duas células aqui, ó, fosse uma só. É como se eu estivesse mesclando numa planilha. Como é que eu vou fazer isso? Essa célula com essa célula, eu preciso mesclar elas. Como é que eu faço? Tem aqui, ó, call span. Eu vou pegar duas colunas e juntar em uma. Então, eu vou colocar isso aqui, call span, e essa aqui desaparece. Então, eu estou falando que essa coluna aqui vale por duas. E depois eu tenho a terceira coluna. Vamos ver se vai funcionar? Olha lá. Viu? Juntou duas colunas e está aqui 15,5. Então, o call span eu faço com colunas, junto colunas, e o row span eu junto linhas. Tá? Bom, vamos seguir. Ixi, aí isso aqui, pessoal, ó, essa parte de tabela é legal do HTML, mas eu não vou ficar detalhando muito isso aqui não, porque, como eu disse para vocês, nosso objetivo está lá na frente. Quanto mais rápido a gente chegar no objetivo aqui, melhor, tá? Então, eu vou passar naqueles pontos que eu acho mais relevantes. Então, a parte de tabela, quem tiver mais curiosidade depois, pode entrar aqui, copiar e testar, não tem dificuldade não. Vamos para as listas agora. Essas listas é para você criar esses itens assim, ó. Uma sequência pode ser de tópicos ou de numeração em HTML. E aí tem as tags, ó. Então, vamos testar essa aqui, ó. O L. Vamos lá. Depois da tabela, vou passar mais um HR aqui para dar uma separada. E vamos fazer uma lista com o L. Vamos entender como é que é uma lista com o L. O L é uma lista e o primeiro item vai ser
PD2, o segundo item vai ser LP1, o terceiro item vai ser PD1. Então, eu tenho uma lista com 3 tópicos. Vamos ver como é que isso vai aparecer para a gente na página. Olha lá, apareceu com bolinhas. São 3 tópicos com bolinhas. Vou fazer outro, só que em vez de usar o L, veja bem, então quando eu coloco o L, eu estou abrindo um tópico de bolinhas. Cada LI, barra LI vai ser uma bolinha. Quando eu botar o barra UL, terminou os tópicos. Agora tem o OL com LI. Vamos lá, vamos fazer um exemplo desse aqui junto. OL. Então, vamos lá. O FTM. Cefores. CTIT. Vamos ver como é que é esse. OL com LI. Atualizou. Esse é com numeração, ó. Quem coloca isso é o browser. Tá vendo que a gente não consegue nem selecionar o número, ó? Então, é uma sequência de tópicos numerado. 1, 2, 3, 4. Próximo. DL e com DT, DD, DT, DD. Vixe, Jesus, eu nem lembro que diabo que é isso aqui. Vamos testar esse negócio. Vou colocar aqui na sequência. Isso eu não lembro o que esse danado faz. Vamos descobrir agora. Isso aqui parece ser um tópico, então eu vou colocar MG. Eu vou colocar aqui Minas Gerais. Estou chutando, tá? SP. Vamos descobrir daqui um pouquinho. São Paulo, salvou. Deixa eu ver como é que isso vai aparecer aqui. MG, Minas Gerais. SP, São Paulo. Gostei desse negócio, não. Achei isso aqui de uma desnecessidade danada. Listas desordenadas. Aí, estilo diz que a gente não vai entrar. Tá, eu vou fazer um último exemplo sobre isso. Ah, aqui tem os tipos, ó. Esse atributo tipo é legal, ó. Esse tipo eu posso usar no OL. OL tipo 1. Vamos testar. Tipo 1, tipo A. Vamos colocar alguns tipos lá. Então, vamos pegar aqui o nosso OL. O OL vai ser tipo 1. O tipo 1 provavelmente não vai mudar. Vai continuar aquela numeração que já estava. Atualizando, mudou nada. Continuou a numeração. 1, 2, 3, certo? Mas pode usar A maiúsculo. Vamos ver o que é o tipo A maiúsculo. Então, tipo A maiúsculo. Salvei. Ao atualizar, ficou A, B, C, D, certo? Aqui. A minúsculo é, obviamente... Vamos ver o I maiúsculo. Opa. Em vez de A maiúsculo, I maiúsculo. Salvou. Atualizou. Ó, numeração romana. Certo? Fechou isso aqui, deixa eu ver. A parte de bloco de parágrafo nós já vimos. Classe, nós não vamos estudar classe, não. Porque classe está associado a CSS. ID a gente vai... Eu vou deixar para ensinar ID quando a gente for estudar JavaScript, tá? Frames, não vamos mexer com isso. JavaScript tá na lista. Patch de arquivos, deixa eu ver. Esse aqui nós já tratamos disso. A gente já aprendeu. Essa parte das URLs. Cabeçalho nós já estamos usando. Tem vários atributos lá pro cabeçalho, tá? Eu acho que a gente está usando lá só o título. Ó, só o título aqui, ó. Dentro do cabeçalho. Mas dentro do cabeçalho tem outros elementos, tá? Que são menos relevantes, mas também tem a sua
Layout, deixa eu ver o que tem em layout aqui. Não. Ah, beleza, nós vamos parar por aqui, porque na próxima aula a gente vai começar direto aqui, ó. Próxima aula nós vamos pegar a parte que é mais importante, que é isso aqui que interessa para a gente, que é através desses formulários HTML que a gente consegue manter uma interação entre o internauta e os nossos algoritmos em PHP na outra disciplina. Então, na próxima aula a gente começa a estudar esses tópicos aqui, para logo depois já começar a implementar exemplos em PHP lá, que vai fazer essa interação, trocando informações com o internauta e os nossos algoritmos PHP. Beleza? Então, como atividade da aula de hoje, fica sendo esse arquivo P2 com esses códigos aqui. Alguma dúvida? Show de bola. Encerramos aqui, então.